Companheiras e companheiros, muito bom dia. Damos início hoje ao segundo painel da nossa série de seminários para o Encontro Nacional do PT. No contexto dos seminários da Realidade Brasileira dos Desafios do PT, depois já temos falado sobre mundo do trabalho, comunicação, temos falado sobre as novas formas de sociabilidade, justiça tributária, educação, nova indústria. Vamos hoje falar sobre justiça climática, sobre a COP30, com caminhos possíveis por meio da bioeconomia, da participação social e também, na ocasião hoje, apresentar o trabalho realizado pela Fundação Perseu Abramo no âmbito do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Sustentável para a COP30. Iniciando nossas atividades, gostaria de convidar o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, para fazer sua saudação a todas e todos nós. Presidente, por favor. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui os nossos painelistas de hoje, o companheiro Pedro e também a companheira Esther. Além de ser painelistas, são conselheiros da nossa fundação, muito legais vocês estarem aqui conosco, nos ajudando a refletir sobre essa coisa importante que é a mudança climática, a COP30, o desenvolvimento inclusivo, e com isso nos ajudar a ter mais condições, de conversar com a população, em especial do norte do país. Eu acho que a gente precisa cada vez mais nos preparar para conversar com a população. E a Fundação tem um pouco esse papel de preparar o partido, preparar os filiados, preparar os militantes. A nossa fundação chama Fundação Perseu Abramo, para quem não conhece. É uma fundação mantida pelo Partido dos Trabalhadores. Então, nós somos mantidos com recurso do fundo partidário. 20% do fundo partidário vai para a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores. E a Fundação Perseu Abramo ela tem 10 diretores. 10 diretores. E os nossos diretores se ocupam de fazer com que a nossa fundação seja uma instituição que possa ajudar de verdade o nosso partido e os nossos filiados. Então, lá nós temos, por exemplo, a companheira Ellen. A Ellen está aqui, ela estava rodando por aí, mas a companheira Ellen é uma diretora, a companheira da Bahia. Essa companheira Ellen, ela se ocupa de cuidar dos nossos acervos, da nossa memória do Partido dos Trabalhadores. Então, quem for visitar a nossa sede lá em São Paulo, na Vila Mariana, vai perceber de que o partido tem um grande acervo, um importante acervo, que registra a história do partido desde o seu nascedouro até os momentos atuais. E ela tem ajudado. Então, muitas vezes, quem tem participado das atividades do PT, muitas vezes participa e é brindado com as nossas, vamos chamar assim, as nossas exposições. Nós também temos lá uma área que faz pesquisa. E uma área também que, além de fazer pesquisa, também faz edições de livros. Há muito tempo atrás fez muitas edições de livro em papel. Agora faz mais edições em livro eletrônico e faz alguns em papel. E quem se ocupa disso é o nosso diretor, Carlos Árabe. Carlos Árabe também estava aqui, deve ter ido tomado um cafezinho, mas também estava aqui presente. Então, nós também temos esse companheiro diretor lá. Nós temos outra diretoria, do Walter Pomara, outro diretor que nós temos lá na Fundação. E o que faz a nossa diretoria de cooperação internacional? A diretoria de cooperação internacional tenta manter atualizado as políticas que estão acontecendo no mundo e também fazendo análise das conjunturas internacionais. Então, lá tem, por exemplo, um programa que é feito chamado Janela Internacional, é feitos debates, seminários sobre a causa internacional. E o Walter também se ocupa de cuidar de um grupo que faz análise de conjuntura. Então, toda semana o pessoal se ocupa de fazer análise de conjuntura. Outro pessoal que nós temos lá é
o companheiro Catalise. Catalise não está aqui hoje, tem alguns companheiros que estão faltando, porque estão fazendo emendas em tese, aquela coisa toda que vocês conhecem o nosso partido. Fazendo emendas, negociando delegado, aquela coisa toda. Então, o Catalise, ele cuida da comunicação. Então, a nossa comunicação, ela tem como tarefa, não é, divulgar as nossas ideias, defender o nosso governo, defender o nosso partido, e isso ela faz através de alguns instrumentos. Além de alimentar o nosso site, o Instagram, as nossas redes sociais, ela também faz, não é, algumas publicações. Uma que faz de vez em quando, de forma mais eletrônica, às vezes em edições especiais, que é o Teoria e Debate, uma publicação muito antiga do PT, muito importante, e que hoje, né, pela questão do impresso, que ficou mais difícil de fazer, hoje ela é feita eletronicamente. Mas ele faz também, né, semanalmente, uma revista chamada Focus. Focus é a revista que trata de assuntos de opiniões, reportagem, enfim, traz artigos interessantes para também ajudar o nosso pessoal a refletir sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Uma outra diretora que tem lá é o companheiro, deixa eu ver, a companheira Mônica. A companheira Mônica Valente, que estava aqui, não sei se ela saiu, ela veio aqui. A Mônica Valente, ela é diretora financeira de administração. O que faz a nossa diretora de administração? Ela, né, organiza, supervisiona toda essa parte de gestão financeira, gestão administrativa, né? Então, com isso, a gente tenta fazer com que a nossa fundação tenha vamos chamar assim, uma gestão, né, da mais eficiente e com o maior carinho possível, porque vocês sabem de que os recursos de fundação partidária, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, e a gente tem que fazer a coisa bem feita. Por isso que muitas vezes as pessoas querem, não dá para vocês patrocinar tal coisa, não dá para você fazer tal livro, não dá para você dar um dinheiro para tal movimento. Então a gente explica que não dá para dar, porque a finalidade da fundação é fazer com que esse recurso seja gasto para fazer a doutrinação e a formação do partido, né? Uma outra área que tem lá é a área da Nayara, a Nayara que vai aqui nos brindar com a coordenação hoje da mesa. A Nayara se ocupa de representar a nossa fundação lá na região norte, especificamente no Pará, na cidade de Belém, é isso? Cidade de Belém. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a fundação, a companheira Nayara está lá, né, para poder ajudar a gente. Um outro companheiro que está lá é o companheiro Jorge Bittar. Jorge Bittar é um companheiro do Rio de Janeiro, ele é diretor de formação, né? Então, a fundação faz cursos também de formação. Cursos sobre economia, cursos sobre história econômica do Brasil, enfim, tenta fazer curso e também convênios com a universidade para fazer com que o nosso pessoal que queira estudar, que queira se capacitar, possa ter acesso, não é, a curso de pós-graduação, por exemplo, como uma universidade, né, como a Universidade Unicamp de São Paulo. Qual que é a ideia com esses cursos? É capacitar mais o nosso pessoal para ser melhores gestores, melhores políticos, melhores militantes. Um outro companheiro que está lá é um companheiro de Pernambuco, companheiro Breno. Companheiro Breno, essa figura bonita que está aqui do nosso lado, não é? O companheiro Breno, ele cuida lá, ele é vice-presidente, e ele cuida lá do Centro de Altos Estudos. O que é Centro de Altos Estudos? É grupos, né, que a gente constitui para fazer debates como esse aqui, né, e outros eventos. Então, né, nós fizemos muitos eventos, vou falar de algum deles, para fazer com que a gente tenha a capacidade de ajudar o partido a ser um partido mais exitoso, mais vitorioso, melhor, ideologicamente. Esqueci de alguém? Eu sou presidente. Presidente, como tem mais experiência que todo mundo, eu sou presidente. Bom, gente, na verdade, assim, esse é um pouco o papel da nossa fundação. O que a gente tem procurado fazer? Tem procurado fazer isso mesmo. Tem procurado fazer com que o nosso partido tenha condições de ter mais conhecimento, se atualize mais sobre a realidade do Brasil e do mundo, porque
a gente, para fazer política, tem que convencer as pessoas. Não adianta xingar, não adianta reclamar, tem que convencer. Então, quem quer fazer política, toda semana tem que falar, eu convenci alguém hoje para minhas ideias? Ah, não convenci ninguém. Então, essa semana eu não fiz política. Ah, eu consegui convencer sim. Consegui explicar que esse Trump é um... Esse Bolsonaro é um... Né? E nós não podemos ter essas pessoas, porque essas pessoas fazem muito mal para o Brasil e para o mundo. Ah, conseguiu convencer. O cara não entendia direito, agora ele está entendendo. Estamos fazendo política. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, nesses últimos períodos, aí eu esqueci do Alexandre. Camarada Alexandre estava aqui, né? Vê que não estou aqui, não vou receber jeton, hein? O Alexandre também estava aqui, o Alexandre, mas ele também saiu. Pessoal, está todo mundo, né, tentando arrumar as coisas para o encontro. Mas o Alexandre, ele é diretor da escola nossa, Escola Nacional de Formação. A nossa Escola Nacional de Formação, nós temos uma parte que fica no partido, que é a Secretaria Nacional de Formação. A Secretaria Nacional de Formação tem uma diretoria, que são 4 diretores, né? O Oswaldir, a Thaís, o Alexandre e a nossa companheira secretária Maria do Rosário. E a Escola Nacional de Formação, apesar de ser escola do partido, ela é mantida pela fundação, né? que acaba fazendo a gestão dos seus recursos. Mas, além da Escola Nacional de Formação, eu estava falando da diretoria de formação, que é uma outra área que o Jorge Bittar se ocupa e tenta fazer esse trabalho de levar mais conhecimento. Mas eu tenho dedicado, gente, a fazer formação mais aplicada, vamos chamar assim, para o nosso partido. Porque eu acho que o nosso partido, eu viajo muito, vejo muitos lugares, participo de muita reunião, eu vejo que o nosso partido ele tem gente extraordinária, militante extraordinário, que faz sacrifício extraordinário. Você pega o cara como o Paulo Kaiser, aqui, nosso dirigente nacional, viaja para o Brasil todo, não é? Mas a gente podia falar, ô Paulada, você que está na Secretaria Sindical, vamos trocar as boas experiências que você está fazendo para ensinar outros secretários sindicais dos estados a ser também um cara eficiente. Então, o que a gente está procurando fazer? Está procurando fazer a formação dos nossos dirigentes. Então, por exemplo, nós queremos tentar explicar, ajudar, baseado na nossa experiência, ninguém vai inventar nada, vamos basear na nossa experiência, o que é ser um presidente de um partido dos trabalhadores. O que faz uma presidenta? Quais são as suas tarefas? Quais as habilidades e a proficiência que essa pessoa precisa ter? É possível ensinar isso? É possível dar algumas dicas? É possível. Né? A gente tem, do ponto de vista acadêmico, temos essa coisa escrita, baseada na experiência vivida, mas tem gente que é um belo de um dirigente. Então ele vai explicar. Eu, como presidente, eu faço isso. Eu faço reunião da executiva, uma vez por semana. Eu faço reunião do diretório. Mas, além disso, eu também faço reunião com o movimento social. E por que você faz? Então, cada dirigente hoje, nós temos condições de fazer a formação do nosso dirigente. Presidente, secretário de formação, secretário de comunicação. E a ideia é retomar. Né? Agora vai ser eleita a nova diretoria, a nova direção do Partido Nacional, e também está sendo renovado estadual e municipal. O que a gente quer? A gente quer que tenha uma pegada diferente do partido. A gente quer, por exemplo, de que, a partir da eleição da direção nacional, os dirigentes nacionais das suas áreas chamem reuniões estaduais para discutir qual que é o nosso plano de trabalho, qual é o nosso planejamento e quais resultados nós queremos obter nesse próximo período até a eleição do presidente Lula. E como é que a gente vai se preparar para isso? E o que a gente vai fazer? Cada área dá para discutir isso. Então, é isso que nós queremos ter, né? Essa capacidade de conversar com as pessoas e nos preparar para poder fazer bonito nas eleições. Eleger mais deputados estaduais, eleger mais deputados federais, eleger senadores, que é estratégico, né? Estratégico, eleger governadores, reeleger o presidente da República, porque senão não precisa aqui convencer ninguém. Se a gente não conseguir esse negócio, a gente vai estar lascado. Né?
Então, nós estamos fazendo isso. E também estamos ajudando a atualizar, né, algumas coisas que a gente acha que é deficitário no nosso partido. Nosso partido fala muito em trabalho de base. Fala ou não fala sobre trabalho de base? Tem trabalho de base bastante no nosso partido? Tem? Tem ou não tem? Tem. Então, mas nós precisamos fazer mais. E precisamos ensinar mais gente como faz trabalho de base. E a gente, então, montou-se um grupo de trabalho para discutir o que é trabalho de base, como faz, por que faz, para dar mais ciência. Pegar a coisa que você faz assim, empiricamente, faz como uma coisa natural, dá mais ciência. Porque se a gente tem mais ciência, a gente pode ser mais eficiente, pode ser, ter mais clareza das questões mais estratégicas, das coisas mais importantes, para gerar mais resultado. Dá para ensinar como fazer trabalho de base para ser deputado, para ser vereador, para ser sindicalista, para ser do movimento popular, para ser um militante digital. Dá para dar umas dicas. Então, estamos lá fazendo. E fora isso, vamos fazer reuniões como essa, né, Breno? Era para falar 5 minutos, mas estou falando mais, né? Vamos fazer reunião como essa. Reunião como essa, para que serve? Como eu falei no início, reunião como essa tem o objetivo de a gente atualizar o nosso discurso para a nossa sociedade. Eu tenho uma visão de que o nosso discurso sobre a questão do meio ambiente, articular o discurso do meio ambiente com a questão do desenvolvimento, articular essa questão do desenvolvimento e a preservação, das florestas, com um discurso que as pessoas veem no nosso discurso futuro é fundamental. Porque nós precisamos dialogar lá na região norte, em particular, com milhões de pessoas que estão na cidade. A gente fala o que para eles? Temos que ter uma conversa para ganhar essa pessoa para o nosso lado. Temos que ter uma conversa que a pessoa fala, nesse PT tem futuro. Esse PT eu voto porque eu estou vendo o futuro. E a esquerda, vamos combinar, nós estamos com dificuldade de vender futuro. Quem está vendendo o futuro hoje é a direita, de uma forma individualista. Então, quando a pessoa fala assim, eu ganho 1.500, eu não tenho, você como é que vai fazer? O que a direita fala? Seja empreendedor. Vai para o Sebrae, aprenda a fazer negócio. Não é isso? É uma saída individualista. Porque nem todo mundo pode ser empreendedor. Nem todo mundo pode ser motoboy, nem todo mundo pode ser Uber, coisa desse tipo. Então, nós temos que nos apropriar melhor. Não é que a gente é contra o empreendedor. Eu, se falar isso, os caras vão me matar, porque eu fui presidente do Sebrae Nacional, estou lascado. Mas preciso discutir também tudo isso. Então, nós estamos atualizando essa conversa sobre a questão dos evangélicos. O nosso partido tem muitos votos dos evangélicos. O nosso partido tem filiados evangélicos, candidatos evangélicos, e a gente precisa dar algumas dicas, de que, olha, tem coisa que você fala que não ajuda. Você falar, por exemplo, que o evangélico é manipulado, não ajuda. Porque quem quer ser manipulado? Enfim, nós temos muito conhecimento. Eu só estou vendendo esse peixe aqui porque é o seguinte. Eu quero que vocês cobrem mais a fundação. Eu quero que vocês demandem mais a fundação. E eu quero que vocês demandem, junto aos diretórios de vocês, mais formação, mais capacitação. Porque enquanto a direita forma os seus quadros em vários lugares, forma a direita forma na associação comercial, a direita forma nas igrejas, a direita forma nos quartéis, a direita forma em vários espaços coletivos, porque o espaço coletivo é de formação de gente. O cara é obrigado a conversar, é obrigado a planejar, é obrigado a pagar as contas, E a gente não tem todos esses espaços. Então, nós precisamos se apropriar. A direita forma muita gente. Forma como? Nas igrejas. Então, nós temos que estar na igreja também. Forma nas ações comerciais. Nós temos que ir lá também. Forma nos Rotaries. Forma forma nos quartéis. Forma nos batalhões de polícia. Forma em tudo quanto é canto. E nós estamos formando o nosso pessoal onde? Formar, que eu falo, é treinar, é capacitar a pessoa a debater, é as pessoas saber fazer, é as pessoas também fazer gestão. Então, tudo isso, meus amigos e minhas amigas, nós estamos tentando fazer na Fundação. Eu quero que vocês cobrem mesmo, porque são 10 diretores, todo ele louco para trabalhar. Todos temos, o pessoal quer trabalhar, e trabalha bastante, mas quer trabalhar mais, porque não vamos precisar trabalhar mais. Então, companheiro Pedro, companheiro Esther, desculpe ocupar o espaço de vocês, mas eu tenho que vender meu peixe, principalmente porque eles são conselheiros, Se eu não vender meu peixe, eles me mandam embora, eu não posso perder esse emprego.
Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Vamos agora formar a nossa mesa de seminário. Para isso, vamos convidar os 2 especialistas, conselheiros da Fundação, convidados para o tema. A companheira Estébia Mergui, que é economista, vice-presidente do Conselho Editorial do Senado, também foi secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social entre 2004 e 2011. Companheiro Pedro Silva Barros, que é pesquisador do IPEA, professor do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, doutor em Integração da América Latina pela USP, foi diretor de Assuntos Econômicos da Unasul. E concluindo a nominata da nossa mesa, quero convidar a minha colega, a diretora da Fundação Perseu Abramo, Nayara Raiol, que é tecnóloga em saneamento ambiental, engenheira de pesca, servidora da Secretaria do Meio Ambiente do Pará, mestre doutora em Ecologia Aquária e diretora da Fundação Perseu Abramo. E um bom debate para todas e todos nós. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão aqui nesse friozinho? Eu não estou muito feliz nesse friozinho, não, que eu sou lá do Pará, representando a Amazônia aqui. Bem, bom dia. Como o Breno falou, eu sou Nayara, estou diretora da Fundação Perseu Abramo. Então, aqui a gente vai ressaltar os trabalhos, né, do grupo de trabalho, o tema que foi debatido sobre COP30, sobre mudanças climáticas, como é que a gente vai conseguir resolver essa problemática que nós temos sobre as mudanças climáticas diante da COP30, diante de uma Amazônia que precisa ser preservada, mas também precisamos de desenvolvimento para os nossos trabalhadores e as famílias que ali habitam. Então, a gente vai debater sobre isso, ressaltar aqui que os nossos companheiros têm 20 minutos, e eu vou começar, claro, pelas damas, né? Obviamente, nós temos uma mesa aqui com 2 mulheres, mas a Esther, você vai ter 20 minutos, companheira. O microfone de você está do lado. Eu queria que você discutisse um pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, sobre como a gente vai conter o avanço das mudanças climáticas ali na nossa região amazônica, mas também no Brasil como um todo, né? Utilizando-se, assim, a bioeconomia, a agricultura familiar, a valorização da ciência que, diante de um governo passado, foi tão negacionado. Então, está com você, companheira. Nayara, muito obrigada. Mais do que 2 mulheres, tem 2 paraenses aqui. Isso é inédito em qualquer mesa no Brasil inteiro, inclusive na Amazônia. A gente adora chamar gente de fora. Mas, então, isso aqui é uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Gostaria de parabenizar o nosso presidente, Paulo Okamoto, pela iniciativa. Ele tem feito um esforço muito grande de compreensão do que está acontecendo na Amazônia, do que vai ser essa COP. Agradecer ao Pedro Barros também pela coordenação do grupo de COP30. E esse grupo de COP30 também, apesar da COP ser um espaço mundial e nacional, ele tem dado muito espaço para a gente da Amazônia também falar, se manifestar, dada a importância da Amazônia para esse tema, né? E também a importância da Amazônia pela dimensão que a Amazônia tem e o território que ocupa no nosso país. Então, eu acho que ter esse espaço na Fundação para fazer essa discussão, um espaço também que a Nayara também inaugurou, essa nova diretoria, não existia, então é bom que a gente valorize esses espaços que nós estamos conquistando dentro da Fundação Perseu Abramo, conquistando também no partido. Então, eu queria agradecer por essas iniciativas também. Bom, eu tenho uma apresentação para passar, não sei se vai ser aqui que vai ser passado. Eu vou falar um pouco menos sobre COP, que eu acho que o Pedro vai falar mais, e vou falar um pouco mais sobre a Amazônia. E vou tentar falar também sobre questões que eu acho que são urgentes, sabe?
como você colocou, sobre mudanças climáticas, é um tema extremamente vasto, extremamente amplo, e eu acho que no momento nós estamos muito próximos da COP, nós estamos também muito próximos de questões climáticas, de eventos climáticos extremos que voltaram a acontecer de novo com toda a força agora. A gente viu aí terremotos, né? Tsunamis. Então, quer dizer, nós temos que nos preocupar com isso. E eu acho que a Amazônia, não que ela seja uma solução global, não é, mas ela tem que ser uma solução para os brasileiros. As perspectivas e o que se fala, o que a ciência fala sobre o futuro do país é muito grave. Não é? A gente sabe que as mudanças climáticas atingem a todos, mas vão atingir principalmente a América Latina, a África, de forma muito mais intensa. Então, a nossa preocupação com essa questão deve ser bem grande, né? Maior do que dos outros países. Bom, eu queria ver se consegui aqui, né? Tá aqui. Pronto. Tá. Então, nessa perspectiva, como eu falei, da gente pensar o presente mesmo, o curto e o médio prazo na Amazônia, eu posso dizer que a sustentabilidade na Amazônia, ela está relacionada à posse e gestão da terra. Essa tem que ser a nossa questão na Amazônia. Se nós conseguíssemos prestar atenção nisso e ter um programa que fizesse uma intervenção no sentido de considerar essa questão como uma questão crucial para mudanças climáticas, para a economia da Amazônia, nós já poderíamos nos dar por satisfeitos. Então, posse e gestão da terra pelos povos tradicionais da região, como indígenas, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, camponeses, agricultores familiares, entre outros, deveria ser uma preocupação central nossa. Se nós conseguíssemos ampliar a posse e a gestão por essas populações, eu tenho certeza que nós teríamos não só uma questão econômica resolvida na Amazônia, mas também uma questão política, porque a gente sabe que esse povo aqui é o povo que sustenta politicamente o PT na Amazônia. E povos e comunidades tradicionais da Amazônia têm um papel fundamental, se a gente olhar agora para a economia, para a ciência, para mudanças climáticas, na criação e manutenção da diversidade biológica e cultural na Amazônia. Há consenso científico que a diversidade genética da região é resultado de milhares de anos de inovação tecnológica dos povos indígenas e das comunidades locais. São séculos, né? São milênios já, que se identificam que essas comunidades, que foi o manejo sustentável dessas comunidades que criou a floresta amazônica. Ela não é uma dádiva, ela não é algo que surgiu espontaneamente. Ela é efetivamente uma criação, ela resulta desse manejo sustentável. Um manejo sustentável começa com os povos indígenas, mas que foi absorvido pelos nossos ribeirinhos, pelos nossos agricultores familiares, mesmo os que chegaram depois, aprenderam muito com os que estavam na Amazônia, e hoje a agricultura familiar que se faz na Amazônia, ela é sustentável, ela tem um manejo na agrofloresta, muitas iniciativas de agricultura agroecológica. É isso que nós devemos valorizar na Amazônia. Às vezes perguntam, mas a agricultura familiar na Amazônia não é incipiente? Nunca foi, né? O professor Francisco Costa, da Universidade Federal do Pará, ele sempre pergunta, falam dos ciclos econômicos na Amazônia, o ciclo da borracha, né? Drogas do sertão, mas quem dava de comer para essas pessoas? Como é que esses ciclos se sustentavam? Então, era a agricultura familiar, a agricultura camponesa da Amazônia, que sempre e até hoje está presente, inclusive provendo as cidades, né, as principais cidades nossas, de alimentos. E as cidades também, as pequenas e médias cidades do interior do Pará, como é que elas sobrevivem? Não pense que vai chegar lá os produtos lá de São Paulo, não vai chegar, é a agricultura familiar que sustenta. Só que há pouca ciência sobre isso, há pouca informação ainda sobre isso. Então, como eu já falei sobre a agricultura familiar, e outra, os sistemas de unidade de conservação. Os sistemas de unidade de conservação são um patrimônio do país e são um patrimônio da Amazônia também. Importantíssimo valorizar
e ampliar esse sistema de unidade de conservação. Estou vendo ali o Vicentim, né? Fizemos 25 anos desse sistema de unidade de conservação e ele é fundamental para a questão da proteção da floresta, para a questão das mudanças climáticas, para evitar as mudanças climáticas. Então, essas unidades de conservação, que na Amazônia representam quase 30% do bioma, né, ou 1,2 milhões de quilômetros quadrados, né, ele é fundamental, ele cria um cinturão de proteção. Ele cria um cinturão de proteção, inclusive para terras indígenas, para os nossos rios, para a nossa floresta. É fundamental, tanto as unidades de conservação de proteção integral, quanto as de uso sustentável. Agora, o que nós precisamos, nós já demarcamos isso, os nossos governos tiveram um papel extraordinário, tanto na ampliação das unidades de conservação, quanto na consolidação desse sistema, mas nós precisamos hoje ter um programa com recursos direcionados para que as nossas unidades de uso sustentável realmente sejam economicamente viáveis, né? E que elas possam efetivamente funcionar como uma alternativa sustentável para a região. E outra questão também importante, por isso que eu digo que a gente pensar a Amazônia, a gente tem que pensar gestão e posse da terra e propriedade também, que a gente sabe que essa transição que houve muito forte de terras públicas para a propriedade privada, a redução das unidades de conservação também, fazendo com que a redução das unidades de conservação, principalmente nos estados, se transformasse em terras privadas. Então, nós temos que ter muita atenção para isso. E o ideal seria que a gente definisse também a destinação de terras públicas. Ainda há muitas terras públicas na Amazônia que não foram destinadas. E aí que acontece o desmatamento, é aí que acontece a grilagem, tá? Então, essa tem que ser uma preocupação central nossa. Lembrando que as emissões totais do Brasil por setor, o que é realmente importante nessas emissões é a mudança do uso da terra. Então, mais de 50% hoje das emissões de CO2 no Brasil se deve à mudança no uso da terra, se deve ao desmatamento, se deve às queimadas, se deve à grilagem. Então, é aqui que tem que ser a nossa preocupação. Se nós somamos mudança do uso do solo com agricultura, nós vamos ter quase 80% das emissões. O nosso país é muito diferente, por exemplo, de uma Alemanha, onde o principal problema é energia. Aqui não. O problema aqui é mudança do uso do solo. Então, a Amazônia, se eu não me engano, desses 50% de mudança do uso do solo, que são o grande problema do Brasil nas emissões de gases do efeito estufa, 75% vem da Amazônia. Tanto que nós tivemos uma redução em 2023, não está aparecendo aqui no gráfico, mas em 2023, nós tivemos uma redução de 12% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil, devido a quê? Redução do desmatamento, principalmente na Amazônia. Já é um ganho que vem do governo Lula agora do primeiro ano, do primeiro ano do governo Lula, né? E quem lidera o ranking de emissões por mudança de uso do solo? Pará e Mato Grosso, certo? Então, essa questão para nós ela é crucial. E quem são os vetores do desmatamento na Amazônia e também de mortes violentas intencionais na Amazônia? São atividades econômicas que nós sabemos que são extremamente problemáticas na Amazônia e que avançam e que a gente não está conseguindo conter. É claro que o nosso governo fez uma série de iniciativas que reduz essa violência, mas ela é extremamente elevada ainda em relação ao Brasil. E essas atividades são atividade de mineração, a monocultura, a madeira, né? Então, nós sabemos quais são essas atividades. Então, isso aqui é um estudo científico que mostra que, na medida em que essas atividades avançam a violência intencional também na Amazônia. Então, por isso, é fundamental a gente ter essa preocupação de como nós estamos fazendo a gestão do uso do solo na Amazônia, se nós queremos pensar em sustentabilidade.
Então, aqui são as unidades de conservação e terras indígenas na Amazônia, elas criam isso que eu estou chamando de um cinturão de contenção. É um cinturão de contenção da expansão, né, dessas atividades, né? Então, se nós queremos fortalecer o desenvolvimento sustentável na Amazônia, nós temos que nos preocupar em fortalecer essas unidades de conservação, fortalecer os extrativistas que estão aí, dar alternativas, dar recursos para que eles possam continuar desenvolvendo atividades sustentáveis dentro dessas áreas. Porque nós sabemos que na medida em que eles não têm alternativa, quem está nessas áreas, nessas unidades de conservação, se elas não tiverem alternativa, elas vão se agregar às atividades agropecuárias, da monocultura, certo? Eles vão se transformar também em extrativistas de madeira. Então, eles vão fazer um extrativismo que não é o extrativismo que as nossas populações tradicionais estão acostumadas a fazer e que, ao longo de séculos, né, tem desenvolvido e que hoje a gente conhece como bioeconomia. Certo? Então, é o açaí, né? O pirarucu, são várias sementes nossas, como a andiroba. Quer dizer, bioeconomia sempre se fez na Amazônia. Hoje nós precisamos agregar a essa bioeconomia, a esse conhecimento tradicional que já tem na Amazônia, a ciência e a tecnologia, para que elas se transformem também em produtos de alto valor agregado. Mas o conhecimento e a tecnologia de extração dessa bioeconomia, de saber como essa bioeconomia pode ser usada, ela está dentro desse universo aqui de áreas protegidas. Ela não está em outro lugar. E se nós não fortalecermos isso aqui, nós vamos perder. Nós vamos perder os povos indígenas, o camponês, o agricultor familiar, que sabe como manejar os recursos da região. Então, se nós estamos pensando em desenvolvimento sustentável, se nós estamos pensando em bioeconomia, nós temos que pensar nessas áreas e no fortalecimento dessas áreas. E na ampliação dessas áreas, demarcar mais terras indígenas, fortalecer as unidades de conservação, tanto as de proteção total quanto as de uso sustentável. Então, o que seria essa Amazônia sustentável? Seria uma Amazônia onde nós tivéssemos mais demarcação de terras indígenas e proteção para as já existentes, a proteção e a recomposição das unidades de conservação, que se mostraram estratégias adequadas para conter o desmatamento, proteger a biodiversidade, as terras indígenas, as reservas extrativistas, a criação de novas, o incentivo e o apoio às áreas de uso comum em territórios coletivos, como indígenas, quilombolas, extrativistas, assentados da reforma agrária, eliminando o preconceito hoje existente sobre o modo de vida dessas populações. Há muito preconceito, pessoal, não só na sociedade, como também nas próprias universidades, nos próprios centros de ciência e tecnologia do país. Há pouca dedicação da ciência brasileira para pensar estratégias nesses territórios, né? Então, você vê uma Embrapa que pensa soja, que pensa as principais commodities nossa, milho, mas o espaço da Embrapa para pensar agricultura familiar, para pensar uma agricultura indígena, uma agricultura camponesa adequada ao manejo dessa região, você não vê. É muito pequeno e tem muito preconceito lá aos cientistas que se dedicam a isso. Urgente a restauração das áreas desmatadas também, o fortalecimento das universidades e instituições científicas e tecnológicas da Amazônia, direcionando para o desenvolvimento dessas soluções pertinentes aos modos de vida e de produção das populações regionais. Ou seja, uma ciência que seja territorializada, que compreenda o modo de vida dessas populações, que aproveite o conhecimento e o manejo sustentável da floresta que elas já fazem. Então, uma nova matriz de conhecimento que articule ciência, saberes tradicionais em benefício do Brasil e da humanidade. A gente fala há muito tempo isso, como articular ciência e saberes tradicionais. A gente ainda não chegou lá. A gente tem falado muito, mas a gente precisa fortalecer esse conhecimento científico, principalmente o conhecimento científico da Amazônia. E nós sabemos que a ciência na Amazônia recebe muito menos recursos,
proporcionalmente do que a ciência no país inteiro, principalmente Sul e Sudeste. Nós temos esses números, nós trabalhamos esses números dentro do grupo. Eu não quis trazer para não cansar, porque são muitos, são exaustivos, e em todos eles a gente vê uma imensa desigualdade nos recursos alocados para o Sul e Sudeste e nos recursos alocados para a região. Inclusive recursos científicos que são para pesquisar a região, são muito mais aproveitados pelo Sul e pelo Sudeste, por causa dos critérios que são colocados nos editais, do que pela ciência da Amazônia. Embora, se a gente compare o que a ciência da Amazônia tem produzido sobre a Amazônia e o que a ciência do Sul, Sudeste tem produzido sobre a Amazônia, nós somos muito mais produtivos. Mas nós somos barrados pelos critérios que acabam fazendo com que aquelas instituições mais estabelecidas já no país, mais antigas, porque a gente sabe que o boom de ciência e tecnologia na Amazônia, o boom de criação de universidades, centros tecnológicos na Amazônia veio com o presidente Lula. Então, a nossa infraestrutura científica e tecnológica é muito mais recente do que a infraestrutura científica e tecnológica do Sul e do Sudeste. Isso nos dá uma desvantagem. Essa desvantagem tem que ser tratada. Nós temos que ter editais, nós temos que parar com isso de hegemonizar o país. Nós temos que compreender as realidades de cada região. Então, se nós queremos falar de desenvolvimento sustentável na Amazônia, esse é um item fundamental. Como as instituições científicas e tecnológicas serão fortalecidas na região e como elas terão e como elas vão fazer essa articulação com os conhecimentos tradicionais. Isso é urgente, urgentíssimo. Senão nós vamos perder a forma como as outras atividades que não são da região estão avançando, como a monocultura da soja, como a mineração, como os garimpos ilegais. Você está perdendo esse conhecimento, porque você tem um conjunto da população que tem esse conhecimento que não tem oportunidade. Então, vai acabar se perdendo esse conhecimento. Então, isso é uma iniciativa urgente. Aqui é uma proposta nossa de arranjos territoriais de conhecimento. Essa proposta foi criada dentro do Grupo Amazônia, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o conselhão, do presidente Lula. Já foi apresentada e aprovada. Nós estamos aguardando agora recursos para implementar essa proposta, que é justamente isso, fazer com que conhecimentos tradicionais e territorialização do conhecimento na Amazônia, das universidades, das instituições de pesquisas, dos centros tecnológicos, possam servir ao desenvolvimento sustentável da região. Então, aqui nós mapeamos mais de 655 estruturas científicas e tecnológicas na região, em mais de 155 municípios, ou seja, tem muitos municípios dentro da Amazônia que tem alguma instituição científica e tecnológica que poderia fazer esses arranjos territorializados, levar conhecimento para essas regiões e trazer conhecimento e articular conhecimento de volta. Ou seja, poderia fazer um tipo de produção, de pequena e média produção, de alta tecnologia, intensiva em tecnologias. E também uma outra questão importante aqui nesse projeto é que o presidente Lula, quando ele fez essa ampliação das universidades, dos institutos de pesquisas e tecnológicos na Amazônia, o que ele pensava? Ele pensava no desenvolvimento da Amazônia. Só que o desenvolvimento da Amazônia, ele é um passo seguinte, que ainda não foi dado. Por quê? Porque a maioria dos egressos e extensionistas das universidades estão sem oportunidade de fazer a articulação desse conhecimento com a sociedade amazônica. Nós temos que dar esse segundo passo. Nós construímos muito até aqui, mas nós temos uma série de egressos das universidades, ou mudando de região para ter oportunidade em outras regiões, ou seja, nós estamos perdendo conhecimento, ou trabalhando em atividades que não tem nada a ver com a formação deles. Nós estamos perdendo uma oportunidade incrível na Amazônia que foi dada por essa infraestrutura que foi construída ali. Então, a nossa proposta é fazer uma mobilização dessas instâncias
né, para que elas efetivamente, junto com a sociedade amazônica, consigam construir esse desenvolvimento. Então, pessoal, era um pouco isso que eu queria falar para vocês. Tem também uma proposta nossa de um grupo também da Amazônia, que nós já apresentamos aqui para a Fundação, que é de ter uma coordenação política da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, que acompanha a COP30. Nós estamos sem isso ainda. Tá? Nós já estamos, olha, nós estamos em agosto já, a COP é em novembro, e nós não temos um acompanhamento sistemático do partido sobre o que está acontecendo em Belém. Nós temos que ter uma comissão para isso, com lideranças do partido, lideranças da fundação, tá? Que possam construir alternativas de diálogo dentro da região. Nós sabemos que tem uma série de movimentos sociais se articulando, discutindo. E qual é a nossa representação nesses espaços que estão aí? Como é que nós vamos levar as propostas que nós estamos construindo aqui na Fundação, as propostas do PT? Nós temos várias lideranças na Amazônia que estão sem apoio para se inserir nesses espaços. Então, essa seria uma proposta também que nós trazemos e esperamos que seja discutida e apoiada dentro do partido e dentro da Fundação. Muito obrigada. Obrigada, companheira. É muito interessante o que você tem nos trazido aqui, a fuga de cérebros que vem acontecendo na região amazônica. A gente vem observando isso há muito tempo. É triste observar e não ter essas oportunidades. E a gente precisa de representação dentro da COP30, assim. A gente tem trabalhado tanto para discutir sobre propostas importantes para as nossas comunidades, para manter a nossa floresta em pé e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento que a gente precisa, dentro das nossas peculiaridades. Bem, te agradeço muito pelo teu trabalho. É uma honra estar aqui com você, que a gente sabe que você já tem um histórico de trabalho pela Amazônia, principalmente em relação à proteção da nossa floresta e com a ciência e tecnologia, fazendo esse paralelo. Bem, antes de passar para o Pedro, eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal. Após a conclusão do Pedro, a gente vai ler algumas perguntas, né, para a gente fazer um debate, e vocês já podem, fazer no papel, procurar ali a nossa querida Roberta, que está ali levantando a mão, e vocês podem escrever o nome, a instituição, o local que vocês pertencem e a pergunta seguinte e dizer para quem que vocês estão direcionando a pergunta, tá bom? Bem, o Pedro, que é o nosso coordenador do nosso grupo de trabalho, agradecer que você esteja aqui também, Pedro. É muito importante o teu trabalho dentro desse grupo de trabalho e também para outros trabalhos que já foram exercidos pela Fundação Perseu Abramo. Eu queria que tu conversasse com a gente nesses 20 minutos sobre a metodologia que foi aplicada, sobre como é que foi trabalhar com diferentes pessoas dentro da região amazônica, como é que foi essa experiência e dizer principalmente quais foram as nossas 13 propostas que foram debatidas, que foram também, nós temos uma cartilhazinha que acho que posteriormente vocês vão verificar. Está até aqui, ó. Essa cartilhazinha, COP30 e o desenvolvimento da Amazônia, subsídios para o debate, com a participação de diferentes companheiros, o Pedro, a Esther e outros companheiros que estão aqui presentes, inclusive. Então, fala um pouco sobre isso, Pedro, e como é que foi essa experiência? Bom dia. Obrigado, Nayara. Bom dia, Esther. Obrigado pela apresentação também. Saúdo todas as companheiras e companheiros aqui do nosso seminário que antecede o encontro do partido. O debate de hoje é fundamental, acho que todos têm clareza sobre isso, né? Estão aqui também por isso. E a gente vou tentar não repetir muito do que foi dito pela Esther, mas o objetivo é discutir justiça climática e a Amazônia no marco da COP. Então não é uma discussão, não é a discussão que o Brasil deve fazer sobre a COP em si, ou os temas diplomáticos que estão sendo tratados na COP pela COP, mas o marco da COP, o fato dela ser realizada no Brasil
é importantíssimo para a gente refletir sobre justiça climática, para a gente refletir sobre a Amazônia. É um pouco esse também o objetivo do grupo de trabalho da Fundação Perseu Abramo sobre COP30 e desenvolvimento da Amazônia. Então, agradeço também, evidentemente, o convite da direção da Fundação, do presidente Paulo Okamoto para coordenar o grupo de trabalho. E eu vou falar um pouquinho sobre o grupo de trabalho, mas também de voltar a várias regiões da Amazônia, que eu já conheci e estudava há muito tempo, mas com essa preocupação que está no grupo de trabalho, que é atualizar o diagnóstico, importante, mas também o discurso e as propostas para a Amazônia no marco da COP. É um pouco isso que a gente discutiu. Claro que o que está aqui é um primeiro documento, um subsídio para discussão. Não é uma posição fechada, uma proposta de posição fechada. São elementos para discussão. É um pouco isso que eu vou apresentar aqui na sessão de hoje. E eu entendo que na bolsa do encontro vai ser distribuído aqui o documento, que aí todos vão poder ler com atenção. Eu não vou fazer uma leitura do documento, esse não é o objetivo, mas provocar alguns temas, né? O tempo não é longo, mas tem uma questão que é importante, que a gente vê o que é justiça climática, que esse é o tema que vai estar sendo discutido, né? Muito se fala da Amazônia em pé. A gente tem que manter a Amazônia em pé, produzir de forma que não destrua a floresta, que não aumente o desmatamento. É um objetivo meritório, mas resumidamente, da forma mais fácil, eu acho, de explicar o que é justiça climática, é a manutenção da floresta em pé, sim, mas com as pessoas, especialmente as que vivem na região, também em pé. Essa é a questão, é a mensagem fundamental. Não se trata de floresta em pé aqui, para um povo em pé na Europa e o povo ajoelhado no Brasil, especialmente na Amazônia. Isso é o que a gente não pode aceitar. Então, a premissa do nosso debate é o conceito de justiça climática, que pode ser traduzido dessa forma: floresta em pé, com pessoas em pé, com perspectiva de futuro, com condições econômicas adequadas para a sua subsistência. Esse é um ponto fundamental, que depois vai ser recuperado várias vezes na apresentação, que é um debate importante, que é quando a gente vai discutir os dilemas da infraestrutura. Bioeconomia, produção compatível com a floresta, sem transporte, sem energia e sem comunicação, não existe. As pessoas que lá vivem têm que ter acesso a transporte, energia, comunicação, os serviços adequados de saúde, educação, produção de ciência, tecnologia e inovação na floresta. É isso que vai manter. E a dinâmica que a gente tem visto no Brasil é de dificuldade para esse cenário, porque as atividades mais dinâmicas da Amazônia hoje não são compatíveis com a floresta. O modelo que a gente teve nos últimos 30 anos, 40 anos, no Amazonas, no Pará, não são reproduzíveis nos próximos 30 ou 40 anos. Porém, a saída não é paralisar tudo. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é garantir vida digna, que as pessoas vivam em pé na Amazônia, com a floresta em pé. E todo o esforço do grupo de trabalho, o esforço que o Brasil deve ter na COP, e o Brasil tem uma posição nesse momento bastante privilegiada para fazer esse debate, é exatamente essa: compatibilizar desenvolvimento e sustentabilidade, ou o desenvolvimento sustentável. Então, na parte escrita, eu não vou me ater muito aqui ao texto escrito, vocês podem ir acompanhando e vai estar na cartilha, mas a necessidade de compatibilizar as demandas socioeconômicas de desenvolvimento da Amazônia, utilizando os recursos disponíveis de maneira sustentável, em prol da melhoria da qualidade de vida, especialmente das populações amazônicas, dando a cabida responsabilidade aos países desenvolvidos, que são historicamente os principais emissores, em termos de financiamento ao desenvolvimento. Claro que cabe aos países desenvolvidos
boa parte da responsabilidade, inclusive a maior parte da responsabilidade financeira. Mas os acordos, especialmente o Acordo de Paris, o montante que se esperava para manter um nível de produção compatível com o não aumento em 1,5 graus nesse século da temperatura global, os recursos disponibilizados são muito aquém, foram até agora muito aquém do necessário. E a saída, já que não tem o recurso, a saída fácil para boa parte dos negociadores, principalmente dos países mais ricos, é paralisar tudo do jeito que está. E paralisar tudo do jeito que está não nos convém, porque a gente tem uma posição histórico de colonizado, né? Fomos colônia, temos uma inserção historicamente periférica nas cadeias de valor, entramos com insumos, principalmente, exportamos produtos básicos, importamos produtos processados e a paralisia dessa situação não nos interessa. Então, esse é um ponto fundamental. E agora, ao sediar a COP30, o Brasil assume o papel de líder na agenda de enfrentamento da crise climática e nas propostas para a transição energética, entre várias outras, buscando soluções que rompam com a histórica dicotomia entre desenvolvimento sustentável e preservação. Não é desenvolvimento sustentável ou preservação, é desenvolvimento sustentável com preservação. Esse é o nosso desafio, essa é a agenda que a gente deve buscar. Nesse momento, o Brasil está no centro do mundo, como indica o último ponto ali, que é expresso nesse mapa que foi bastante divulgado pelo IBGE, muita gente viu, mas ele sintetiza que nesse momento, todo mapa tem algum tipo de distorção ou expressa algum tipo de preferência. O modo que eu prefiro enxergar o mundo é esse, com o Brasil, meu país, no centro do debate. O Brasil está no centro do debate. Presidimos o ano passado o G20, que era importante, mas não era a nossa prioridade. G20 importante, mas não é a nossa prioridade. Esse ano presidimos o BRICS, que é prioridade do nosso programa de governo, o fortalecimento do BRICS, e principalmente, que está no nosso programa de governo e na nossa Constituição, a prioridade para a integração regional. Então, isso é importante reafirmar. A COP é importante, vale para discussões globais sobre mudança climática, mas os destinos da Amazônia correspondem aos países amazônicos, que são 8, entre eles, o maior deles, o nosso, o Brasil. Mas é a integração regional. E o espaço de debate sobre a Amazônia principal é a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A gente não defende e nunca defendeu e nunca aceitou as teses de internacionalização da Amazônia. A melhor forma de dissuadir a ingerência extra-regional das potências externas que ambicionam os nossos recursos naturais, principalmente, os Estados Unidos e outras, a melhor forma de repelir é estarmos integrados. É muito difícil isso hoje, mas o espaço nosso de concertação sobre a Amazônia é com a Bolívia, é com o Peru, é com o Equador, com a Colômbia, a Venezuela, a Guiana e o Suriname. São esses os países amazônicos. E nesse ano, nesse momento, além de presidir o BRICS e o Mercosul, receberemos a COP. E não podemos esquecer isso. A gente trata da defesa do BRICS, que hoje é a defesa do multilateralismo. Defender o multilateralismo é defender o BRICS. Não tem como defender o multilateralismo que tem sido atacado, principalmente por parte dos Estados Unidos, que tem deixado espaços como a Unesco, como a OMS, sem defender os espaços como o BRICS, que são fundamentais para a atualização. A gente está procurando aqui atualizar o nosso discurso para a Amazônia no marco da COP. E as nossas propostas também. Agora, a atualização do sistema internacional no atual momento tem como uma de suas bases o fortalecimento do BRICS. E o Brasil sempre atuando, seja na COP, seja
no BRICS ou em outros espaços, deve ter essa atuação respaldada na concertação regional, conversada com os outros países. Por isso, antes de qualquer ação sobre a COP, o presidente Lula, vocês devem se lembrar, logo depois de eleito, ainda antes da posse, foi participar de uma COP lá no Egito. E ali apresentou a candidatura do Brasil. A primeira ação concreta preparatória para a COP não foi discutir com os países da Europa, os principais financiadores, ou com os Estados Unidos ou com a China. Foi discutir e convocar para o Brasil, para Belém, uma cúpula da Amazônia, que foi realizada logo no primeiro ano de governo. Foi a principal ação de política externa do Brasil em 2023. A 4ª reunião da história de presidentes de países amazônicos, sendo que foi a primeira delas com participação social prévia, mais de 20 mil pessoas nos diálogos amazônicos. Isso é bom lembrar. Aqui o desenvolvimento amazônico vinculando infraestrutura e bioeconomia. Esse é o fundamental. A implementação de um modelo de desenvolvimento da Amazônia mais equilibrado e harmônico, baseado na bioeconomia e na sociobioeconomia, terá êxito se levar em considerações as especificidades de infraestrutura e logística amazônica e o grande potencial das regiões de fronteira. Isso é muito importante. Por quê? Porque é muito presente o discurso que tem respaldo histórico, que a forma como foi feita a infraestrutura no passado levou à devastação. Mas ali, boa parte da devastação era o objetivo do Estado naquele momento. Então, a construir a estrada, abrir caminhos e tornar as terras que eram florestas em campos abertos para a produção agrícola, para a pecuária, era o objetivo. Agora, a gente não pode aceitar que é inevitável que qualquer estrada leve à devastação. E, portanto, segundo esse raciocínio, temos que paralisar a construção de estrada. Não é isso. Eu dou um exemplo real de hoje. Ontem à tarde, eu estava em Assis Brasil, no Acre, na fronteira com Inhapare, no Peru, e São Pedro de Bolpebra, na Bolívia. Lá, ontem no fim da tarde. Estou aqui agora em Brasília. A primeira vez que eu estive em Assis Brasil, no ano de 1999, para ir de Brasileia a Assis Brasil, que são pouco mais de 100 quilômetros, eu levei 11 horas naqueles Toyotas Bandeirante, num caminho terrível. Lá em Assis Brasil não havia um médico. Nunca tinha tido um médico residente, porque a infraestrutura e outros fatores, claro, não permitiam. Agora, a questão é a seguinte: temos que ter uma infraestrutura compatível com a floresta. Agora, quem vai desenvolver a infraestrutura compatível com a floresta? A gente não tem uma experiência definida sobre isso. Por isso é importante a ciência e tecnologia. Por isso que os recursos da exploração de recursos finitos, os excedentes da exploração de recursos finitos na Amazônia, como da mineração ou eventualmente do petróleo. Na verdade, já tem exploração de petróleo, mas há um debate importante que deve ser feito com muita tranquilidade e compromisso sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Os recursos devem ser usados principalmente para preservação ambiental, para infraestrutura adaptada às necessidades e condições da floresta e para ciência e tecnologia, para aumentar a adequação e a escala da produção compatível com a floresta, dos bioprodutos, da bioeconomia. Esse é o desafio. Esse deve ser o compromisso. E para isso, e aí é um pouco o discurso de futuro e o compromisso que temos que ter todos, é necessário atualizar também os nossos principais programas. Tá? Pelo tempo eu vou passar aqui um pouco rápido, mas, de novo,
faço propaganda do material que vai ser divulgado, está sendo divulgado no encontro do partido. A gente tem alguns programas, eu vou acelerar um pouquinho aqui no diagnóstico, depois eventualmente eu volto. A gente tem programas importantes, como Nova Indústria dos governos Lula e Dilma, né? Como Nova Indústria Brasil, o PAC, o recente Plano de Transformação Ecológica, o Rotas de Integração. Eles precisam ser reforçados, certamente, considerando as características e as especificidades e as necessidades amazônicas. Mas eles devem estar articulados. Hoje eles não têm um recorte sobre isso. A obra do PAC não tem um recorte para as especificidades amazônicas. A Nova Indústria Brasil, ainda que trate de forma bastante adequada dos desafios climáticos, da transição energética, mas não tem um reforço para a Amazônia, e mais que um reforço para a Amazônia, um reforço para a Amazônia articulado com essas outras ações. Aí a gente tem alguns exemplos, um deles é da indústria naval fluvial. A maior parte das embarcações que circulam na Amazônia são produzidas na própria Amazônia, mas não há integração produtiva, por exemplo, com os vizinhos, cujas embarcações também são produzidas na Amazônia. Falta muito ainda acordo com os nossos países vizinhos para que as fronteiras amazônicas, que são as regiões com menores IDHs em todos os países amazônicos. A Amazônia não é só no Brasil que a região amazônica tem um IDH mais baixo, uma infraestrutura mais deficiente. Isso se repete também nos outros 7 países que eu já mencionei, em todos eles. E as fronteiras dos nossos países amazônicos, todos eles, sempre foram vistas como o último ponto logístico. E elas devem ser nós logísticos que fomentem justamente a bioeconomia, inclusive para o comércio e para a produção, intercâmbio de serviços intra-Amazônia. Esse é outro desafio. Aqui, um recorte, teria vários outros, mas o que eu acho que chama atenção e coloca muito o tamanho do nosso desafio. Nas eleições, aqui alguns resultados das eleições de 2022 nas cidades que são as maiores exportadoras da Amazônia, tá? São cidades que exportam muito. E o que a Amazônia exporta? Infelizmente, a Amazônia praticamente não exporta produtos compatíveis com a floresta. Menos de $500 bilhão do que a Amazônia exporta é de produtos compatíveis com a floresta. Só de mineração no Pará são mais de 20 bilhões exportados. Então vejam a diferença de escala. 20 milhões, ou mais de 20 milhões se somar 3 atividades não compatíveis com a floresta. A soja, o gado e o minério de ferro, que são os 3 principais produtos que a Amazônia exporta, eles são muitas, dezenas de vezes maiores em valor do que os produtos da bioeconomia tão necessária, como foi apresentado pela Esther. Porém, justamente nessas cidades que são as que mais crescem, não só em produção, mas também em população e principalmente em exportação, o Bolsonaro teve mais voto, e teve muito mais voto do que havia tido na eleição anterior, e muito mais voto do que a direita tinha nas eleições passadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é uma situação de alerta para nós. Que tudo mantido constante, se não atualizarmos o nosso programa, as nossas ações, se não tivermos mais articulação nos nossos vários programas meritórios com um recorte amazônico, a tendência é que essas cidades deem cada vez mais votos, porque são as que mais aumentam a população também. Então esse é um risco. E isso eu chamo também a reflexão e a importância da gente discutir com profundidade infraestrutura, desenvolvimento de um modelo novo do modelo já mencionado aqui, que é um modelo que o grupo de trabalho
refletiu nesses meses de atuação. O comércio intrarregional, que é o tema também que eu mais trato, né, foi mencionado na minha apresentação. Eu fui o primeiro e único diretor brasileiro da União de Nações Sul-Americanas quando ela existiu. Era o diretor de assuntos econômicos. E, infelizmente, nos últimos 10 anos, o nosso comércio intrarregional tem diminuído. Nosso comércio com a América do Sul tem diminuído. Diminuído com os países amazônicos todos. O ano passado, a gente comercializava mais com a Colômbia que no ano atual. E no ano retrasado, mais ainda. E é assim há muitos anos. A gente não conseguiu inverter a diminuição do comércio intrarregional que começou com a crise toda que a gente viveu desde 2014. Desde então, nosso comércio intrarregional tem caído e continua caindo. Esse é um problemaço. Por que é um problema especialmente na Amazônia? Porque quando estamos menos integrados com os nossos vizinhos, a região se torna mais vulnerável à ingerência extra-regional. E no atual momento, com a agressão permanente dos Estados Unidos em vários campos e maior rivalidade entre China e Estados Unidos, entre Rússia e OTAN, Ocidente e Oriente, etc., a região desintegrada é vulnerável. E o pior cenário para o Brasil é uma ação externa, uma disputa entre outras potências ou aqui dentro ou no nosso entorno. E a forma de tratar disso na Amazônia, e por isso é tão importante, é fortalecer o espaço da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? Fortalecer o diálogo amazônico. Aqui é o quadro, só para deixar aqui, que foi apresentado numa das reuniões do GT pelo ex-governador Jorge Viana, justamente sobre o peso e o pequeníssimo peso para vários produtos compatíveis com a floresta, que estão os principais produtos nossos compatíveis com a floresta, e na última coluna, o peso que representam as exportações da Amazônia no mercado mundial desses produtos. Esses produtos e outros é o que a gente deve avançar na produção e na exportação. Só que para isso a gente precisa de infraestrutura, precisa de logística, precisa de articulação, inclusive normativa, com os países vizinhos. Eu entendo que o tempo terminou, mas eu queria, só me permite um instante, que o Leandro que está aqui, colega que trabalhou comigo tanto no GT como acompanhou as nossas viagens para esses estados, né? Tem vários outros colegas, o Breno aqui que acompanhou também todas as discussões do nosso GT, vários colegas da Amazônia, a gente pôde interagir, o deputado Faleiro também tivemos reunião aqui em Brasília na sede da Fundação, mas aqui tem alguns pontos, só um por estado eu vou falar bem rápido, né? Por exemplo, no Acre, o presidente Lula... Bom, um dado que eu acho que é importante sobre essa integração com os vizinhos. Vocês sabem, não é uma questão de quiz aqui, né? Eu dou aula sobre integração regional e para os alunos eu farei essa pergunta, né? Lá no Instituto Rio Branco, Formas Diplomatas do Brasil, quantos quilômetros do Brasil tem de fronteira? Tem mais ou menos quase 17 mil. 17 mil quilômetros de fronteira. A gente, vocês sabem, tem um pouco mais de 200 anos de vida independente. Agora vem a pergunta, quantas pontes a gente construiu com os vizinhos? Nesses 200 anos de vida independente, com quase 17 mil quilômetros de fronteira, sendo que desses 17 mil quilômetros de fronteira, mais de 9 é de fronteira úmida, rio, canal ou lago. A gente construiu menos de 20 pontes. Menos de 20 pontes. Nesses 9 mil quilômetros e 300 de fronteira úmida. Só que na região norte a gente tem algumas pontes. E todas elas foram construídas e inauguradas nos governos Lula e Dilma. A ponte do Oiapoque com a Guiana Francesa, governo Dilma. A ponte sobre o rio Tacutu com a Guiana, primeiro governo Lula. A ponte de Assis Brasil
com o Peru, a ponte de Brasileia com a Bolívia, todas elas no governo Lula, todas. E agora, por sorte, ontem saiu a homologação da licitação para a construção da ponte de Guajará-Mirim para Guaiará-Mirim, que é um compromisso que o Brasil tem desde a anexação do Acre, há mais de 100 anos. Era a Madeira Mamoré, como deixou de existir a Madeira Mamoré nos anos 70, um pouquinho antes disso, no fim dos anos 60, foi feito um protocolo adicional ao Tratado de Petrópolis e o Brasil tinha o compromisso de construir a ponte. Décadas para construir. E vai ser construída agora, no terceiro mandato do presidente Lula. Outra boa notícia: Rondônia é desintegrada completamente da Bolívia, embora tenha 1.300 quilômetros de fronteira. Menos, não tem ponte, menos de meio milésimo do comércio de Rondônia é com a Bolívia, que é um país de 10 milhões de habitantes, tem muita dificuldade, mas é um mercado potencial ali ao lado. E agora, pela primeira vez, a gente vai ter essa ponte. Mas no Acre é o único estado que tem 3 produtos compatíveis com a floresta entre os 5 principais produtos que exporta. Porém, a escala é muito pequena. E para o Acre, o objetivo é aumentar a escala. No Amapá, a gente tem a possibilidade de transformar o Porto de Santana no nosso hub logístico de conexão com o Caribe. Temos que pensar sobre isso. Agora, Roraima, ali, para pegar um que é muito importante. A maior demanda histórica de Roraima é o linhão de Tucuruí a Boa Vista. 11 anos atrás, eu tive em Roraima, no que seria a última audiência pública para a construção do linhão, em 2014. Teve vários atrasos, enfim, o linhão vai ser inaugurado agora em setembro. Era para o país inteiro saber disso. Poucos sabem. O linhão vai ser inaugurado agora, em setembro ou outubro, em poucas semanas. É uma vitória para o povo e para o estado de Roraima. Ao mesmo tempo, o linhão ele vai ao lado da BR-174. Eu fui na BR-174 no último mês do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022. No Google Maps, da capital até a fronteira com a Venezuela, dava 4 horas e meia devido ao desastre da BR-174 no último mês de gestão Tarcísio de Freitas no Ministério de Infraestrutura. Último mês, Google Maps, insuspeito, 4 horas e meia para andar 220 quilômetros. Eu fiz essa mesma viagem agora em menos de 3 horas. Melhorou muito a estrada. Faltam 15 quilômetros lá próximo a Pacarema. Melhorou muito. Mas a tristeza era ver que não tinha nenhuma placa. Não sei a razão, mas em Roraima, recursos federais, centenas de quilômetros recuperados e nenhuma placa. Cruzei Rondônia, a BR-364. Está muito melhor do que estava em 2021, a última vez que eu havia estado lá. Igual, nenhuma referência ao governo federal. Fui ao Acre, desde Rondônia até a nossa fronteira com o Peru, 364 e 317. Na ida inteira, nenhuma referência. Na volta, depois de em 3 meses percorrer 3.500 quilômetros na Amazônia, na volta, no primeiro quilômetro do Peru para o Brasil, lá onde nenhum brasileiro mora depois dessa placa, aí tinha uma placa, 3.500 quilômetros, mais de 1.000 desses foram recuperados nos últimos 2 anos e uma placa. Então a gente tem que estudar um pouco essas razões, por que está acontecendo isso na Amazônia. Roraima, o estado que eu mencionei, é um estado que o PT tem um vereador no município de Uiramutã, que é o mais pobre deles, que é um município de um percentual bastante alto de população indígena e prefeito indígena.
e temos um vereador. Nos outros 14 municípios do estado, nenhum vereador. Mas tem trabalho do governo federal. Tem uma diferença brutal que está ali na vida das pessoas que transitam nessa estrada, que é a principal estrada do estado. Mas esse é o debate que tem que ser feito. A gente tem agora o Linhão de Tucuruí para inaugurar, tem a ponte com Guajará-Mirim, mas falta, e eu reforço que é a nossa tarefa, articular os vários programas de governo, o PAC, o Nova Indústria Brasil, o Rotas de Integração, o Programa de Transformação Ecológica, com o recorte amazônico. Mais recursos sim, mas muito melhor articulação. Então é isso. O nosso grupo de trabalho tem essa publicação, que vai ser, uma publicação preliminar, vai ser melhorada, aprimorada e difundida também na Amazônia. Nos próximos meses estaremos em atividades não mais de intercâmbio de coleta, mas principalmente de difusão para atualizar o nosso projeto para a Amazônia no marco da COP. Não é a COP pela COP, é a Amazônia no marco da COP, não é pensando só em Belém, é pensando no conjunto da Amazônia. Obrigado. Obrigada, Pedro. Muito interessante. A justiça climática a gente precisa na nossa região. Nós não podemos pagar pelo desenvolvimento de outros países, sobrepujando o nosso povo indígena, quilombola. Gostaria de ressaltar aqui a presença de vários deputados que eu já verifiquei aqui. Eu já vi o Faleiro, uma salva de palmas aí para o companheiro que luta pela Amazônia, o companheiro de Seu Tencatem, que é também deputado estadual, acho que ele já deu uma saidinha. O Newton Tato também, que faz a luta pelo meio ambiente do estado de São Paulo e também em outros lugares, lá na Câmara Federal. E aos demais... Saudar a todos que estão aqui. Eu realmente sou péssima para nome, desculpem, mas se eu já falei de um, né, eu vou falar de todos, mas eu também não lembro dos nomes, mas saudar todos aqueles que fazem a luta diretamente nas câmaras municipais, estaduais e federais, e saudar nosso companheiro Lula, que está ali travando uma grande batalha ali contra o imperialismo norte-americano. Bem, nós não temos muito tempo, companheiros. Agradecer primeiramente a Esther e ao Pedro. A gente vai fazer aqui perguntas breves, que a gente vai... eu posso fazer direto, aí eu vou ver para quem está direcionado. Acho que é uma para cada aqui. E aí a gente vê o tempo, que a gente tem acho que até meio-dia, acho que está apertadinho, mas a gente pode alongar mais um pouco, que a gente começou atrasado. Bem, o Rodrigo Monteiro, do Banco Central, essa daqui é para você, Pedro. Qual a importância do cooperativismo na geração de uma economia local com maior valor agregado e o que tem sido feito nesse sentido? Eu faço logo a sua ou depois? Pode fazer a sua? O Cássio Carvalho, do INESC e da UFABAC. Como aprofundar o protagonismo do PT nas discussões que envolvem a possível abertura de novas reservas de petróleo na margem equatorial, visto que estudos apontam que a renda do petróleo brasileiro, na atualidade, estão sendo comprometidos pelos acionistas privados e, quando chega aos cofres públicos, é direcionado ao pagamento da dívida pública. Não falta uma visão estratégica do governo Lula e no PT em relação à mudança do clima, a transição energética e o nosso protagonismo. Bem, eu vou direcionar, acho que consegue responder em 10 minutinhos? Beleza. Deixar você descansando um pouco, aí eu vou passar então para a Esther. Pode falar. Eu passei para ti. Como é o nome do pai? É Cássio, né? Tá. Cássio, esse debate sobre a questão do petróleo, você colocou muito bem. Nós sofremos, desde a época em que nós fizemos a reformulação da legislação do petróleo, acho que ainda era a presidenta Dilma, e que nós direcionamos parte dessa renda para ciência, tecnologia e inovação, para a educação, para a saúde. Nós sofremos uma série de reveses nesse processo. Por quê?
Primeiro, porque uma parte da Petrobras também começou a ser privatizada. Segundo, a financiarização aumentou muito no mundo inteiro e no país também. Nós não ficamos fora desse processo de financiarização, muitíssimo pelo contrário. Então, esse processo de financiarização, ele coloca como prioridade para as empresas. E a Petrobras, lembrem-se, está na Bolsa de Valores de Nova York, ela é influenciada por todo esse movimento de financiarização internacional, que coloca, como a gente chama, a lógica do acionista à frente de todas as outras lógicas. Então, rever esse modelo, nós precisaríamos realmente ter uma força política muito grande. Nós estamos com um problema sério de estarmos em minoria dentro do Congresso Nacional. Essa questão que o Pedro colocou aqui, ela é seríssima. Na medida em que determinadas atividades econômicas avançam no país, na medida em que a financiarização avança no país, nós vamos perdendo a nossa base social. Então, o petróleo é uma commodity extremamente visada. Para você fazer reformas na renda do petróleo, nós precisamos ter força política, nós precisamos ter base social. Então, nós estamos numa situação, nesse sentido, muito desconfortável. Mas eu concordo com você, o petróleo é uma riqueza nacional. E nós vemos que, cada vez mais, o país se transforma numa potência petrolífera. Então, nós temos que pensar em como fazer com que a renda do petróleo sirva não aos acionistas, mas ao povo brasileiro. Essa é uma pauta extremamente importante. Outra questão extremamente importante, a questão da exploração dos recursos de petróleo na Amazônia. Existe uma necessidade do Brasil ter reservas de petróleo, explorar o petróleo? Sim. Há um problema geopolítico muito sério. A gente sabe, principalmente agora, olha, o Pedro estava falando, a questão da nossa soberania, ameaçada o tempo todo pelos Estados Unidos agora, não só a nossa, mas no mundo inteiro. Ou seja, os Estados Unidos ameaçando a soberania do Canadá, ameaçando a soberania de vários países, né? Guerras, como a guerra da Ucrânia, possibilidade de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Tudo isso coloca uma necessidade de autonomia de petróleo e energia muito grande para todos os países. Então, nós temos que estudar isso com muita seriedade, levando em conta os problemas ambientais, levando em conta os problemas geopolíticos. Agora, sim, mesmo que seja afirmada essa necessidade de exploração, nós não podemos abrir mão do controle e do monitoramento da questão ambiental. E esse controle, esse monitoramento, não pode ser feito só pela Petrobras, pessoal. Nós temos que reunir as nossas instituições científicas da região e nós temos que ter uma instância, um instituto, alguma coisa que faça o monitoramento disso. Sabe? É isso que nós temos que nos preocupar agora. Porque parece que pelo governo está um pouco vencida essa questão. Mas como nós vamos monitorar isso? Nós temos que insistir nesse ponto. Nós temos que fazer um monitoramento dessa exploração. Então, acho que isso é uma questão complexa, é o que eu poderia te dizer nesse momento. Obrigada. Obrigada, Esther. A questão do petróleo, realmente, ela precisa ser debatida com as instituições científicas, né, para a gente poder reverter, e políticas, geopolíticas. Nossas bases, elas precisam ser fortalecidas. Então, Pedro, você consegue responder a pergunta? Claro. Acho que é do Cássio, se eu não me engano, né? Claro que sim, Rodrigo. Sim, a pergunta é importante sobre o cooperativismo, né? É fundamental o cooperativismo, o associativismo, fortalecer a agricultura familiar também, porque as experiências que a gente tem, que no caso do comércio exterior não são tão grandes, mas que tem de produção, que é o objetivo ali, compatível com a floresta, ela se encontra nesse tipo de, ou nessa forma de produzir,
um dos seus ambientes mais adequados, né? Essa semana mesmo, a gente visitou uma cooperativa em Rondônia, o RECA, que é salvo engano, é o maior produtor de cupuaçu do mundo, né? E processador. E estão lá empregos adequados, a população no local, na agricultura, porque isso é algo que eu não mencionei aqui, eu vou usar para reforçar, porque essa é uma caracterização importante que todos temos que ter também em consideração para discutir a Amazônia. A Amazônia tem uma incidência de favela muito grande, se favelizou enormemente. Manaus e Belém são duas das cidades com maior concentração de favelas no Brasil. Mais de 50% da população desses dois municípios vivem em favela, e boa parte das pessoas deixam o campo justamente pela ausência de infraestrutura e acesso a serviços adequados. E lá, que é uma área, o município de Porto Velho é muito grande, né? É uma área do município de Porto Velho que é a capital, mas está a mais ou menos 200 quilômetros da sede do município. Então, é uma área rural. Mas as pessoas estão lá em condições de vida, trabalho e acesso a serviços melhores do que na periferia da capital. É esse tipo de alternativa, e o cooperativismo é uma das bases que pode garanti-la, que tem que ser multiplicado e fortalecido na Amazônia como um todo. Claro que com crédito, com o apoio das outras políticas, mas se essas principais políticas nossas tiverem um recorte amazônico, forem articuladas com o Fundo Clima, com o Fundo Amazônia, que é muito pequeno e muito mais para atividades de monitoramento e conservação do que de produção da bioeconomia, a gente tem que reverter isso. Monitoramento é importante, conservação, claro, importantíssimo, mas o financiamento das atividades que geram empregos compatíveis com a floresta são o que vão garantir no longo prazo a preservação da nossa biodiversidade. E sobre o petróleo, um breve comentário para finalizar, não é, de novo, assim como a gente falou da infraestrutura, não é porque o modelo que a gente tem não é o mais adequado que a gente deva abrir mão da enorme oportunidade. Pelo contrário, o compromisso que a gente tem que ter é em atualizar o modelo para as condições e necessidades de agora. E eu entendo que, seja no caso da margem equatorial, da mineração, que ocorre principalmente no Pará, mas em toda a Amazônia, a questão é que o excedente desses recursos, primeiro tem que ter todos os estudos, tem que ser fiscalizado, isso é óbvio dizer isso, mas é importante. Mas o passo adiante agora, inclusive para recuperar o debate público a nosso favor naquela área, é que os excedentes dessas atividades sejam dirigidos para os 3 fatores que eu comentei anteriormente: preservação, infraestrutura adequada à necessidade e às condições da Amazônia, e ciência e tecnologia para o fomento e crédito para o fomento de atividades econômicas compatíveis com a floresta. É isso, que é isso que vai reforçar a Amazônia no mundo, manter a floresta em pé e garantir a nossa soberania naquela área, para a gente não perder espaço para as potências extra-regionais, para o crime organizado interno na escala de violência de segurança pública, ou para a destruição do modelo representado pelo nosso principal adversário. É isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Bem, gostaria de agradecer, nós não temos mais perguntas. A gente vai dar agora as considerações finais, agradecer a todos que estavam aqui presentes. E bom congresso a todos, tá bom? Participem com grandes esperanças, que nosso PT ele precisa fortalecer as nossas bases, e a gente também precisa ajudar o governo Lula diante de tanta pressão geopolítica que ele tem sofrido nesse momento. Então, a gente vai dar as considerações finais aos nossos companheiros, agradecer pela presença aqui. A gente sabe que o tempo de vocês é escasso,
e que a gente precisa desse tempo para poder fazer cada vez mais formação política. Gostaria de chamar o meu vice-presidente aqui da nossa Fundação Perseu Abramo para ele poder fazer o nosso encerramento. Bom dia, gente, mais uma vez. Antes de terminar, quero agradecer as intervenções colocadas e fazer uma declaração política, que assim pode ser, né, em nome desse nosso trabalho. E aí eu vou me dirigir às companheiras e companheiros, sobretudo aos companheiros e companheiros da região norte que estão aqui presentes. Essa mesa, esse trabalho, não encerra o que estamos fazendo. Nossa dedicação, desde a criação do grupo de trabalho, desde a costura que estamos fazendo para trazer esse tema, e esse ser um tema estratégico para ser abordado no Encontro Nacional do Partido, mostra que nós estamos fazendo o trabalho político de materializar a importância disso no centro do debate. Eu recebi aqui as perguntas e considerações que vocês fizeram. Essas considerações, elas contemplam o nosso compromisso político. E compromisso político não se dá apenas de forma cosmética, se dá de forma prática. Nesse contexto do GT, o GT não se encerra hoje. O que vocês estão trazendo aqui é insumo e é objetivo para continuarmos com a discussão, nesses termos aqui. Com certeza. Nós vamos... registro. Eu vou precisar primeiro registrar. Eu vou registrar isso aqui, porque isso aqui é insumo nosso. Vou devolver para você e vamos continuar tratando na política com compromisso, que já está estabelecido. Então, mais uma vez, reiterando o nosso agradecimento e reforçando o nosso compromisso político, que há de ser pactuado com as senhoras e os senhores, militantes da região, dirigentes da região, nos termos que estão sendo construídos. Compromisso político é compromisso político. Vai ser isso que vai ser devolvido, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Só que eu precisava, nesse encerramento, pontuar dessa forma, porque o que estamos fazendo aqui é construir não apenas o partido do presente, mas é o partido do futuro. E nós temos sensibilidade com relação a isso. O que eu posso dizer de todo compromisso é o seguinte: nosso compromisso é com para frentemente. O para trás-mente a gente reflete e no para frentemente a gente vai continuar construindo. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde.